Lucas, capítulo 6, versículo 28, que diz assim: abençoem aqueles que os amaldiçoam e orem pelos que maltratam vocês. E eu faço uma pergunta para vocês, né? Nós vamos de orar. Orar por quem? Por quem nós devemos orar? Quando nós vamos na Bíblia, nós vemos durante todo o ministério de Jesus, ele constantemente virava tudo de ponta cabeça. Ele virava tudo de ponta cabeça, e isso para aqueles que ouviam ele. E aí, naquela época, aqueles líderes religiosos, aqueles fariseus, né, eles já tinham se distanciado muito da lei de Deus. Eles falavam como se realmente fossem os estudiosos, mas era muito visível que eles conheciam a letra, mas não viviam aquilo que eles pregavam. Eram os famosos hipócritas. E o ensino de Jesus ajudou a trazê-los de volta ao coração da lei. Mas Jesus muitas vezes fez isso de maneiras bem surpreendentes, né? Bem fora da curva, considerando aquele tempo, considerando como eles estavam vivendo, segundo eles achavam que era viver segundo a palavra. E a maioria de nós provavelmente acha que nós fazemos um bom trabalho, né, em amar outras pessoas. Se eu fizesse uma pergunta para você hoje e perguntasse para você, você ama ao seu próximo? Você diria que sim. Você ama o seu irmão? Você diria que sim. Agora, se a gente for realmente honesto, né, na nossa vida prática, a maioria de nós, a maioria, provavelmente tem se dedicado a amar aqueles que também te amam. Não é verdade? O que a gente sempre consegue fazer de maneira muito fácil é amar aquelas pessoas que amam de volta. É muito mais fácil, né, amar as pessoas de que nós somos amigos, por exemplo. Quando tem confiança construída a longo tempo, né, de uma longa data, e quando essa pessoa também concorda com você, né, vocês têm aí um denominador comum, amar essa pessoa é muito fácil. Né, uma pessoa que compactua com a sua visão, né, com o seu modo de pensar, com o seu modo de agir. Você ama essa pessoa com muito mais facilidade do que uma pessoa que talvez te confronta, né, ou uma pessoa que pensa diferente de você. Jesus disse que não basta amar aqueles que nos amam. Nós devemos amar os nossos amigos, devemos amar as pessoas que amam de volta, a gente deve amar. Né? E aqui no texto de Lucas 6:28, ele traz um desafio para nós. Ele nos desafia a amar ainda mais. Ele disse que nós devemos abençoar aqueles que falam mal de nós e que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam. Veja só, que desafio, humanamente falando, é você amar aquele que fala mal de você. Você amar aquele que pensa diferente de você e te critica. Você amar aquele que bate de frente com você. Você amar aquele que, na vida dele, talvez ele se dedique a te perseguir. Esse é o desafio do amor que Jesus traz para nós. E por que ele faz isso? Porque o amor de Jesus pela humanidade foi exatamente assim. Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo, que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus amou aqueles que o perseguiram. Jesus amou aqueles que o chicotearam. Jesus amou aqueles que cuspiram nele. Jesus amou aqueles que humilharam ele. Jesus amou aqueles que mataram ele. Jesus não amou só os discípulos. Jesus amou todos. E como que ele fez isso? Ele morreu por nós, se entregou por nós, por amor. E esse é o grande desafio: amar
como Jesus amou, e esse amor é um amor incondicional. Ou seja, é amar independente, sem condição, sem ressalva. É amar mesmo que a contrapartida não seja igual. É continuar amando, mesmo que a pessoa não demonstre, não faça, não reconheça você. Você continuar amando essa pessoa. Se você já foi maltratado por alguém, alguém falou mal de você, então você sabe como pode ser difícil amar essa pessoa. Mas você precisa amar. É difícil amar pessoas que não amam. No entanto, Jesus fez exatamente isso quando estávamos no nosso pior e ele ainda nos amou. Então, Jesus demonstrou nele mesmo que é possível amar, porque o amor de Jesus para com a humanidade, ele aconteceu enquanto ele andou aqui também, na sua demonstração, né, de amor, prática, visível para a humanidade, ele nos amou ainda como ser humano. Jesus, ser humano, humano ali, vivendo a experiência humana, ele nos amou e continuou nos amando até o final. Então, amar é algo que é possível humanamente. E Jesus demonstrou isso. Jesus não nos amou como Deus, ele nos amou como homem. Enquanto andou aqui no meio de nós, ele nos amou como homem, até morrer naquela cruz lá. A morte dele foi uma morte humana. E aquela morte foi o ápice do seu amor. Quando ele foi crucificado e morto, ali foi o ápice do amor enquanto experiência humana, enquanto vida terrena, enquanto ele estava aqui andando entre nós, fisicamente e humanamente. Ali foi o ápice do seu amor. É lógico que o amor de Jesus não terminou por ali, porque ele continuou nos amando mesmo depois que morreu, ressuscitou o terceiro dia e está vivo e continua nos amando. E Jesus continua amando até aqueles que têm rejeitado ele. A rejeição a Jesus não significa que ele não nos ama mais. Ele continua nos amando. A gente que não está amando de volta. E aí existe uma consequência para aqueles que rejeitam a Jesus. Mas o amor dele continua o mesmo. Se você acha difícil abençoar aqueles que te maltratam, comece com a oração. Entre você e Deus, em oração, peça para Ele te ajudar a suavizar o seu coração. Peça a Ele por justiça em uma situação específica, mas também que haja restauração. Então, como nós podemos amar as pessoas que nos maltratam, as pessoas que nos perseguem? Elas não vão dar uma abertura para que nós possamos demonstrar o nosso amor andando junto, tendo relacionamento, ali naquela atual condição. Então, nós podemos amar essas pessoas orando por elas. Né? Aqueles que nos perseguem, a gente não precisa declarar sobre eles maldição. A gente nem deve fazer isso. Nós podemos orar e abençoar essas vidas. E pedir que o Espírito Santo mude o coração delas, que o Espírito Santo mude a sua mente, para que eles realmente abandonem seus maus caminhos e vocês possam ter um relacionamento juntos como irmãos, como amigos, e isso fazer fluir ainda mais o amor que você já tem por essa pessoa. Cada pessoa que existe é uma pessoa que Jesus quer amar. Quando nós damos passos para amar aqueles que não são amáveis, estamos mostrando o amor de Jesus a alguém que precisa dele. Quando damos um passo para orar por aqueles que nos maltratam, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Então, as pessoas, todas as pessoas, precisam do amor de Deus. E todas as pessoas, Jesus quer amar essas pessoas. Então, quando nós damos passos para amar aqueles que para nós não são amáveis, nós estamos mostrando o amor de Jesus para uma pessoa que precisa dele. Você entende que talvez amar essa pessoa que está te perseguindo pode ser a peça fundamental, a chave para a conversão dessa pessoa, para a mudança de vida dessa pessoa? Porque ela vai entender assim, poxa, eu estou maltratando esse cara e ele ainda está me amando. Como é possível isso? Como
pode ele ainda continuar demonstrando amor por mim se eu maltrato, se eu persigo? O amor pode constranger e pode mudar a vida de uma pessoa. Quando damos um passo para orar por aqueles que nos maltratam, nos tornamos mais parecidos com Jesus. E se nós queremos ser cristãos, que na essência da palavra diz que nós somos pequenos cristos, nós precisamos amar o nosso próximo, o nosso irmão, aquele que nos maltrata, aquele que nos persegue. Senão, não vamos ser como Jesus. Ser como Jesus vai muito além do que viver ali uma vida religiosa, né, de ritos e rituais, de encontros, reuniões, agrupamentos, ajuntamentos num culto, né, em célula e tudo mais, e tanta programação, se nos bastidores e nos outros dias, onde não estamos reunidos como igreja, como denominação, se nesses outros dias, ou fora do templo, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, a gente tem pessoas que a gente não gosta, que a gente não ora por elas, que a gente se coloca talvez numa situação de vítima, né? E não ama. Não estamos sendo parecidos com Jesus assim, né? A nossa mudança de vida, o nosso estilo de vida precisa ser igual ao estilo de vida de Jesus, se queremos ser parecidos com ele. Fora disso, é apenas religiosidade. Fora disso, não é ser cristão, é ser religioso, tal como os fariseus da época, né, que diziam, né, que arrotavam sabedoria, mas não viviam a palavra no seu coração, na essência. E a essência da palavra é o amor, porque Jesus é amor, Deus é amor, também é justiça, mas também é misericórdia. E cada pessoa que existe é uma pessoa que Jesus quer amar. Então, por que nós não vamos amar se o próprio Jesus quer amar? Como nós podemos nos colocar numa condição de não precisar amar, não ser um dever amar aquela pessoa, se o próprio Jesus quer amar aquela pessoa? Se o próprio Jesus morreu na cruz por aquela pessoa? Se o próprio Deus quer amar aquelas pessoas, por que eu não posso amar? Por que será que eu sou melhor do que Jesus? Será que eu sou melhor do que Deus? Será que eu posso dizer assim, não, essa pessoa não merece o meu amor? Se o próprio Jesus está entregando o amor dele por essa pessoa. A maior dificuldade das pessoas em amar uns aos outros está em arrogância e orgulho, e também no vitimismo. Uma pessoa arrogante acredita que a outra pessoa precisa merecer o seu amor, sendo que você mesmo não merece o amor de Jesus. Então, não faz nenhum sentido isso. Uma pessoa orgulhosa espera que o outro ame de volta, porque se não amar também, eu não vou amar. E uma pessoa que é vitimista acredita que ele sempre está certo e o outro está sempre errado. Uma pessoa vitimista é uma pessoa carente. Uma pessoa carente está dizendo que o amor de Jesus sobre a sua vida, a graça, não é suficiente para que você tenha uma vida completa, cheia e abundante, ao ponto de que você precise de afirmação ou de aceitação de uma outra pessoa para que você possa amá-la. A Bíblia fala para nós que nós podemos amar uns aos outros porque Jesus já nos amou. Então, toda a capacidade de amar já habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Então, não existe mais nenhum tipo de carência, nenhum tipo de necessidade que nos condicione a amar outras pessoas. Condicionar o nosso amor para as outras pessoas é viver baseado no nosso sentimento, na nossa humanidade. Não é viver baseado na palavra, nem viver baseado no que Jesus nos ensinou durante a sua peregrinação enquanto esteve aqui. E com certeza, absolutamente com toda certeza, não é o que o Espírito Santo está falando para fazer. Então, não amar uns aos outros é não ser guiado pelo Espírito Santo. Se você for guiado pelo Espírito Santo, você vai amar uns aos outros, vai amar quem te ama, vai amar quem te persegue, vai amar quem te maltrata, vai amar quem fala mal de você, porque o seu amor não depende de você.
seu amor depende do Senhor. Então, reserve alguns minutos para você orar e peça para Deus mostrar quem são as pessoas que você precisa amar, mesmo que você não queira amar. Abandone a sua vontade e faça a vontade de Deus. Se alguém te feriu, peça para Deus começar a curar o seu coração. Faça uma oração por essa pessoa também. Peça que Deus esteja com ela, que ajude, abra um caminho para que ela também tenha um coração brando, quebrantado na presença do Senhor. Agradeça a Jesus porque ele nos amou mesmo quando nós não éramos amáveis. Então, a nossa oração é para que Jesus mude o nosso coração. Muito mais do que pedir para ele mudar a outra pessoa, é primeiro que ele mude a nós. Porque se não estamos conseguindo amar, a mudança precisa primeiro acontecer em nós, não no outro. Porque a partir de mim, o meu amor pode transformar a vida daquela pessoa. Deus pode me usar como ferramenta de transformação na vida daquela pessoa. E não amar aquela outra pessoa, talvez é não se colocar diante de Deus como ferramenta dele para ganhar essa vida para Jesus, para transformar essa vida que talvez não está vivendo de acordo com a palavra e nem com a direção do Espírito Santo. E para encerrar, que a gente possa entender que nós não somos perfeitos em nós. A nossa perfeição está em Cristo. Nós não somos amáveis. Nós nunca fomos amáveis. Nós nunca fomos merecedor de um amor. Jesus nos amou, mesmo a gente não merecendo. E é isso que deve estar na nossa mente e no nosso coração. Se eu não sou merecedor do amor de Deus e mesmo assim ele me amou, então ninguém é merecedor do amor, mas precisa do amor. E se Jesus me amou primeiro, eu posso amar o meu próximo. E através desse amor, assim como minha vida foi mudada, assim como minha vida foi transformada, através do amor, a vida do meu irmão, do meu próximo, também vai ser transformada. Amém? Nós possamos refletir sobre isso e pedir ao Senhor que mostre para nós quem nós precisamos amar, para quem hoje ainda, não é amanhã, para quem hoje ainda você precisa pedir perdão, porque o amor começa a partir do perdão. Né? Você pedir perdão ou você liberar perdão para alguma pessoa ainda hoje, uma pessoa que você está com alguma mágoa ou algum rancor e que você precisa se reconciliar com essa pessoa ainda hoje. Peça para o Espírito Santo mostrar isso para você e não deixe para depois. O depois pode nunca vir. E aí, pior que uma vida de rancor é uma vida de remorso, onde você não pediu perdão e o tempo se esgotou, né? E o tempo não existe mais, a oportunidade não existe mais. Então aproveite a oportunidade que Deus te dá e peça perdão, libere perdão e seja transformado pelo amor e transforme a vida de outras pessoas também através do amor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua presença, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha mostrar no nosso coração, Pai, no nosso espírito, as pessoas para as quais nós precisamos nos reconciliar através do perdão, através do amor. Nós queremos, Senhor, que o amor transforma vidas e que a falta do amor pode estagnar a vida na igreja. Que a falta de amor pode estagnar a nossa vida espiritual. A falta do amor pode nos tornar escravos das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Senhor, nós não queremos ser escravos de mais nada, a não ser da sua vontade. Não queremos ser escravos nem de nós, nem de ninguém, Pai. A nossa vida, a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso bem-estar não é preso, não é amarrado em ninguém, em nenhuma situação, Pai. Por isso nós queremos liberar perdão, pedir perdão e amar uns aos outros. Eu oro para que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Pai, ainda hoje, sobre as pessoas para as quais nós precisamos pedir perdão e nos reconciliar. Abandonar o remorso, abandonar a mágoa, abandonar o rancor, abandonar a raiva
abandonar o nosso orgulho e arrogância e viver a tua palavra, viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nós abandonamos os nossos sentimentos, abandonamos a nossa razão humana que foi construída baseado neste mundo caído, baseado nessa sociedade caída, Pai. E nós queremos viver a nossa vontade alinhada com a tua. Por isso, Senhor, fala o nosso coração, muda o nosso coração naquilo que precisa ser mudado, para que nós possamos, Pai, alcançar a aparência perfeita com o Senhor, nas nossas atitudes, na nossa mente, no nosso coração, Pai. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos dê um bom dia de trabalho, nos proteja na ida e na volta, abençoe o nosso lar, a nossa família, Pai, e que nós possamos todos os dias viver no centro da sua vontade. Essa é a oração que eu faço agradecido em nome de Jesus. Amém e amém.